inteligência, mas é por causa da tua bondade e da tua misericórdia, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, continua, Pai, a prover para as nossas casas, Senhor. Ao trazermos nossos dízimos como obediência, nossas ofertas como gratidão, nós te pedimos, olha para as nossas casas, Senhor, com misericórdia, Pai. Continua a prover, continua, Senhor, a multiplicar, Senhor, aquilo que nós temos, porque o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata, Pai. E tudo que nós temos vem de Ti, Senhor. Continua, Pai, a nos abençoar e que possamos continuar experimentando e provando, Senhor, da Tua fidelidade. É o que nós pedimos. Senhor, recebe, Pai, as nossas ofertas e os nossos dízimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Pode se sentar. Crianças já podem ir para suas aulas, para sua aula com a tia Luísa, mas sem antes o Vitor ofertar, é claro. Eu já falei uma vez e eu vou falar de novo. Eu sei que vocês olham e falam, o Vitor tá ofertando, que bonitinho. Mas a verdade é que todas as vezes que eu faço contabilidade da igreja, eu vejo um envelope escrito Vitor bem grande, que ele coloca bem grande, Victor. Esse não tá escrito, mas não tem problema. Mas sempre que eu vejo lá, ou então escrito Arthur, eu sempre falo, Senhor, gente, não é porque é mais novo que Deus não abençoa, não é porque é mais novo que não é fidelidade a Deus. Eu olho para esse envelope e falo, Senhor, abençoa o Vitor, abençoa o Arthur, abençoa a vida financeira deles, prepara o futuro deles, que quão bonito é a gente ver eles dessa idade já aprendendo o quão importante é sermos fiéis ao nosso Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Existe uma coisa que eu não sei nem sei como é que fala muito bem aqui em inglês, mas muitas vezes no Brasil você pergunta pra alguém se a pessoa sabe cozinhar, né? Aí a pessoa fala, eu sei fazer o básico, né? Eu sei fazer um arroz, sei fazer um ovo, sei fazer uma coisa simples, e é aquela coisa que a gente fala do básico que é bem feito, né? Aquela, não, eu posso só fazer arroz, mas eu sei fazer um belo arroz. Eu sei fazer só um ovinho, mas é um belo ovo. A gente sabe fazer o básico, mas é o básico que é bem feito. E na nossa vida espiritual, muitas vezes a gente gosta daquilo que é extremo. Na nossa vida espiritual, a gente gosta daquilo que é o agir sobrenatural. A gente gosta do mistério, a gente gosta do reteté, a gente gosta daquilo que são fogos de artifício. Mas muitas vezes não temos expectativa de como Deus vai agir, o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer isso de uma maneira milagrosa, maravilhosa, algo que vai chamar a atenção. Mas no nosso relacionamento com Deus, o básico bem feito é extremamente importante. E esse é exatamente o tema da nossa mensagem essa noite. O básico bem feito. E eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5, e a gente vai ler a partir do versículo 9. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. E você já viu aí, provavelmente, no título do capítulo 5, que nós vamos conversar hoje sobre Naamã. Naamã é um personagem que todo mundo já ouviu falar, pelo menos. Alguns conhecem um pouco da história, talvez não conheçamos. Uma história bíblica muito interessante. O capítulo 5 nos conta que Naamã, ele era o comandante do exército de Arã. A Bíblia fala que Naamã era um homem poderoso. Então, quando a Bíblia fala que alguém é poderoso, é porque é poderoso de verdade. Mas tinha um problema. Naamã tinha um grande problema, que ele era leproso. E a gente, vamos lembrar, lepra naquela época não era a mesma coisa que a gente tem de lepra hoje em dia. Hoje nós temos uma doença chamada lepra. Na época dos tempos bíblicos, toda doença de pele contagiosa era chamada de lepra. Então ele podia ter uma doença de pele que afetava muitas vezes até mesmo os próprios nervos. E a Bíblia nos deixa muito claro que ele já tinha tentado de tudo para ser curado. Era um homem poderoso, comandante do exército, mas com uma doença que era debilitante. E aí ele tinha uma serva. E essa serva, ela era israelita, e ela olha pra cara dele e fala... Na verdade, ela era serva da esposa dele, mas ela olha e fala, olha, lá em Samaria, lá de onde eu venho, tem um homem que ele pode curar você. E ela estava falando do profeta Eliseu. E o que Naamã faz? Naamã, ele fala, ok, vamos lá. Ele junta presentes, ele junta a comitiva dele, ele vai até o rei de Israel, e aí ele vira pro rei de Israel com presentes e com uma carta do rei de Arã, e aqui ele fala o seguinte, vim aqui para ser curado. E aí o rei de Israel fica morrendo de medo, porque ele fala, eu não tenho poder para curar esse homem, ele é comandante do exército, se eu não consigo curar ele, ele vai me matar. E a Bíblia diz que o rei de Israel ficou desesperado, e aí Eliseu escutou falar dessa história toda. Eliseu escutou falar que o rei estava triste, estava desesperado, que tinha Naamã querendo ser curado, e é aí que começa a nossa história. Quando Eliseu escuta toda essa história e ele fala, manda chamar Naamã para mim. Vamos ler 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 9.
que diz que então, depois de toda essa história, Naamã foi com os seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores vezes nossa para uma vida abençoada? E a pergunta é: e nós? Será que nós aprendemos o básico, que é escutar a voz de Deus? Aprendemos o básico, que é simplesmente obedecer ao Senhor? Naamã, a gente vai ver, ele tinha 2 grandes problemas. O primeiro a gente já sabe, ele era um leproso. Mas o que essa história deixa muito claro é que Naamã, além de leproso, era um homem muito orgulhoso. Naamã tinha um problema muito sério de orgulho que eu e você muitas vezes também temos, que nós somos orgulhosos demais para fazer e acatar aquilo que Deus manda que a gente faça. Então vamos voltar à história. Lá no versículo 9 diz de novo que Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. A sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, no versículo 11 diz que ele ficou indignado e saiu. E mais pra frente diz que ele deu meia volta, foi embora dali furioso. E a gente lê isso aqui, Deus, ele de uma maneira muito simples, muito direta e muito assim, na cara, ele começa a desconstruir todo o orgulho de da batata frita. Aí o pai da batata frita, aí o pai fala: não tem problema, meu filhinho, eu vou pedir uma outra coisa, o que você quer? Aí o filho vai falar: não tem problema, meu filhinho, eu vou pedir uma outra coisa, o que você quer? Aí o filho é o rei, que ele fala: eu não quero isso, eu não quero aquilo. É igualzinho a Naamã. Naamã falou: eu não quero isso, eu não quero aquilo. É igualzinho a Naamã. Naamã falou: a cura não é do coisa nessa noite, e que é ficar, mesmo que não seja a nossa vontade. A gente já sabe muito bem que a vontade de Deus, ela nem sempre vai ser a nossa. E eu ainda vou além. Geralmente, a vontade de Deus não vai ser a mesma vontade que a nossa, e graças a Deus por isso. A verdade é que é muito fácil a gente falar. A gente sempre vem na igreja, a gente fala: Senhor, que seja feita a sua vontade. O difícil é a gente passar pelo aonde a gente tem uma vontade, aonde a gente tem uma expectativa, aonde a gente tem essa cabeça, a gente já criou, como é que a gente fala em português? Que os nossos planos já estão até formados na faculdade, porque a gente já criou, eles não estão nem mais criados, eles já criaram, já estão andando sozinhos, porque a gente cria os nossos planos, a gente faz as nossas expectativas. Eu imagino a cabeça de Naamã naquele momento, pensando assim: gente, pra ele, na cabeça dele, seria uma loucura. Eu acho que eu estaria ali dentro pensando assim. Gente, pra ele, na cabeça dele, seria uma loucura. Eu acho que eu estaria literalmente nessa pose assim. Falando: gente, não é possível. Eu não tô acreditando nisso. Eu vim de Harã. Eu trouxe esse dinheiro todo. Eu trouxe todo mundo. Ninguém me recebeu bem. Me mandou mergulhar no rio. Ou então na cara dele pensando: eu sou importante demais. Ou então isso não faz sentido nenhum, mas a gente precisa entender que Deus, ele usa meios sempre improváveis para agir na nossa vida. Tantas vezes na nossa vida, Deus, ele vai usar meios que a gente não espera para nos ensinar, para nos abençoar, para nos corrigir, para nos disciplinar. A gente precisa ter, como crentes, nós precisamos ter um awareness, a gente precisa ter uma noção de que existe uma tensão constante na nossa vida espiritual. E é o nosso orgulho e a vontade de Deus. E vamos lá, todo mundo gosta de falar: eu não sou orgulhoso. Vamos ser sinceros, 99% da população é orgulhoso, sim. A gente pode até falar que a gente não é orgulhoso, mas a gente tem o orgulho, a gente tem aquele orgulho que a gente carrega, não só das nossas ações, mas o do: eu quero que seja feita a minha vontade. Eu tenho os meus planos. Eu gosto quando as coisas saem do meu jeito. E eu não gosto quando ninguém, não sei com quem eu estava conversando essa semana, que virou pra mim e contou sobre uma pessoa que conhecem. Eu realmente não lembro nada, nem quem foi a pessoa, nem se era parente. Então, se foi um de vocês, me perdoa que eu vou dar esse exemplo. Mas a pessoa falou que eles conhecem alguém que era um senhor já de uma outra geração. E assim, se ele estava errado, ele estava discutindo, ele estava errado. No meio da discussão ele percebe que ele estava errado. Sabe o que ele ensinava? Continua.
mesmo que você esteja errado, porque você não pode perder face, como a gente fala em inglês, você não pode ser desestabilizado na frente das pessoas. Então, mesmo que você esteja errado, você continua defendendo a sua posição. Eu falei, gente, é o orgulho humano na forma de uma pessoa, realmente. É exatamente isso que Naamã mostra, esse orgulho de que eu sou muito importante, eu sei melhor o que é pra mim. E a verdade é que com Deus nunca é assim. Olha só, 1 João capítulo 2 diz, pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, a arrogância é exatamente Naamã. Eu sei o que é o melhor. Eu tenho a melhor saída. Gente, ele trouxe esse dinheiro todo para quê? Ele queria literalmente comprar o profeta e falar, gente, olha só, me cura, deve ser cara essa cura, então eu vou trazer bastante dinheiro para ele. Mas aí Jesus, ele mostra todos esses 3 problemas da vida, essas 3 ilusões da vida que nos fazem cair em pecado e que um dia, ano que vem, vocês vão escutar uma pregação sobre isso, porque esse é um dos meus versículos favoritos. Jesus pega tudo isso e ele fala isso seguinte no final. O mundo e os seus maus desejos, eles passam. Eles são efêmeros, eles não duram. Mas ele diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que permanece para sempre? Quem é que permanece para sempre, gente? Quem faz a vontade de Deus. Queridos, o oposto do orgulho, o oposto dessa arrogância é exatamente a humildade. E a gente sempre vê humildade como aquela noção de, ai, pobrezinho. Não, aquela pessoa tão humilde, está sempre triste. Ai, aquela pessoa é humilde, é tão pobrezinha. A pessoa humilde é que deixa todo mundo pisar em cima dela. Queridos, não tem nada a ver. O humilde é aquele que entende o seguinte, Senhor, eu tenho o meu plano, mas eu vou tirar o meu plano do caminho para o seu. Eu tenho a minha vontade, eu tenho o meu desejo, eu tenho a minha expectativa. Mas verdadeiramente, Senhor, que seja feita este bênção na simplicidade do Evangelho. O Evangelho, ele não é um Evangelho pirotécnico. O Evangelho, ele não é show. O Evangelho não é espetáculo. Deus, ele não está lá no céu impressionado. Nossa, quantas luzes tem nessa igreja. Nossa, você viu a qualidade do som daquela igreja? Queridos, Deus não está impressionado com a quantidade de coisas que a gente faz. Até porque gestos únicos, uma grande coisa que a gente faça, queridos, não tem valor nenhum para Deus. A gente chegar e falar, não, Senhor, mas olha o que eu fiz. Queridos, Deus nos deu tudo, Ele nos deu habilidade, Ele nos criou. Sabe o que agrada a Deus? Quando a gente permanece. Quando mesmo que seja o básico, quando mesmo que seja aquilo que é tão elementar, aquilo que é tão simples, Ele se agrada quando a gente faz esse básico e faz ele bem feito. A gente tem mania de achar que o básico, ele não resolve. A gente sempre tem mania de colocar coisa por em cima do básico. A gente sempre fala, não, o básico não é possível que isso seja o suficiente. Precisamos de algo novo. É igual emagrecer. Gente, como é que emagrece? Me dá um resumo como é que emagrece. Eu tenho anotado aqui, déficit calórico. Gente, a gente pode ser milhares de anos que se passem. O único jeito de emagrecer é você estar no déficit calórico. Você pode comer o pouco que você quiser, ou você pode malhar o quanto você quiser. Se você não tiver em déficit calórico, não vai servir pra nada. Mas a gente fala, mas não é o suficiente. Então, vamos fazer a Ozempic, vamos fazer a Monjaro, vamos fazer a dieta do Atkins, vamos fazer a dieta do Keto, vamos fazer a dieta mediterrânea, vamos fazer a dieta de proteína. A gente faz um monte de coisas grandes, porque o básico nunca é o suficiente. E Zacarias lá, em capítulo 4:10, e sempre que eu falo sobre o básico, eu lembro dessa passagem, que nós conhecemos muito bem. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. E aqui o contexto era a reconstrução do templo, o templo de Zorobabel, como a gente conhece. E as pessoas estavam olhando depois que o templo foi destruído, quando a Babilônia invadiu, eles começaram a reconstruir o templo de Salomão. Eles olharam e falaram, não é a mesma coisa. Eles olharam aquele templo, aqueles que lembravam, e falaram, não é o mesmo esplendor que o templo de Salomão. E aí ele diz que a glória que viria seria ainda maior. E é claro que essa glória que ele está dizendo é Jesus Cristo que foi. Até o templo esteve presente e é a coluna principal. Mas a verdade é que existe uma grande verdade nessa passagem. E é que eu e você, nós temos um risco muito grande de desprezar as coisas pequenas. Está na nossa natureza humana desprezar aquilo que a gente olha e fala, isso não tem valor nenhum. Coisas que aos nossos olhos, elas não são grande coisa. Assim como Naamã, ele olhou para o rio e ele falou, esse riozinho? Ele literalmente fala, os rios que eu tenho em Damasco, eles são muito melhores do que esse rio. Esse rio é o que vai me curar? Nessa noite, aprenda uma coisa, faça o básico bem feito na sua vida espiritual. É o básico, gente. Lembra da nossa série de disciplinas espirituais? Esse é o ABC do crente.
É ler a Bíblia, é orar, é jejuar, é ter uma vida de fidelidade, é a gente ter uma vida de louvor ao Senhor. Aí você olha e fala, eu tenho certeza que tem gente aqui olhando e pensando, ai, pastor, de novo falar sobre isso? Claro, gente, é o básico, mas tem que ser bem feito. A gente vai ficar, pastor, você vai falar de oração de novo. Queridos, enquanto a gente não estiver fazendo o básico bem feito, vai ter que continuar falando. Tem gente que é disposta a fazer tudo exagerado. Eu tenho certeza que se alguém chegasse pra mim e falasse assim, pastor, eu estou precisando de uma bênção. Eu falasse, a gente vai amanhã lá na praia de Palm Beach, você vai mergulhar 7 vezes. Aí a pessoa vai falar, eu vou, pastor, eu acredito. Mas se eu olho pra pessoa e eu falo, começa a ser mais fiel a Deus, a pessoa vai falar, não, pastor, eu acho que isso não vai resolver. Muitas vezes a gente tem uma facilidade muito grande em fazer grandes ações para Deus. Aí ele pede pra gente ser fiel e a gente não consegue. A gente não está disposto a fazer o simples para Deus. Lá em 1 Samuel 15, Samuel olha para Saul e diz, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Vamos lá, Saul está falando mal dos sacrifícios? Os sacrifícios eram errados, gente? Claro que não eram, mas o que estava acontecendo aqui nessa passagem é que Saul, para variar, estava desobedecendo a Deus. E aí ele fez o seguinte, desobedecer a Deus. Eu vou fazer um sacrifício aqui para Deus e vai resolver tudo. Eu vou fazer um grande gesto para Deus, vou sacrificar um monte de bicho. E aí Deus olha e fala assim, eu não quero o seu sacrifício, eu quero a sua obediência. Eu quero que você, Saul, como rei, me obedeça. Eu quero que você me sirva. Você nem era para estar fazendo sacrifício. Ele acha que não, mas Senhor, mas eu vou fazer isso para o Senhor. E Deus está falando, eu não quero, eu quero o simples bem feito. Para de buscar espetáculo. Hoje em dia a igreja busca espetáculo para absolutamente tudo. E é muito interessante, uma pessoa aqui da igreja me mandou um post essa semana sobre viradas do ano nas igrejas, que todo mundo, agora tem um monte de igreja que está fazendo virada do ano, aí contrata estádio, eu não preciso falar nenhum nome que vocês já sabem qual que é. E aí aquela coisa da estádio, e aí eu achei esse post muito interessante, eu peguei uma frase do post, e um pastor comentando sobre essa moda de virada no estádio para crente, ele fala assim, às vezes o fascínio do extraordinário faz a gente esquecer o milagre que existe no simples. Eu achei isso tão interessante, porque o que ele comenta é o seguinte, a pessoa vai para a igreja todo o ano inteiro. Aí o pastor ora, os irmãos abraçam, comem da comida da igreja, faz tudo na igreja. Mas na hora de agradecer pelo ano, eu vou lá para outra, porque eu vou pular, porque tem show, porque tem luz, porque tem uma galera. E, queridos, isso não é pastor Thomas falando não, tá? Porque vocês sabem que eu já podia ter falado disso há muito tempo e eu nunca falei. Isso é outro pastor comentando esse mesmo assunto, ele falando, a gente vai pro extraordinário achando que para 2026 começar abençoado tem que estar 20 mil pessoas à minha volta, tem que ter esse cantor, tem que ter esse show. E ele fala, a gente esquece do milagre do simples. A gente esquece como Deus, ele é aquele que pega água e transforma em vinho. Ele é aquele Deus que pega um jumentinho e ele faz o jumento falar. Ele é aquele que pega um barquinho de madeira e ele faz as pessoas ali dentro serem salvas. É aquela pessoa que fala assim, igreja barulhenta é onde está a presença de Deus. O reteté, tem que estar todo mundo caindo no chão. Queridos, Deus pode até ter a presença dele ali, mas nós não precisamos disso para viver o extraordinário de Deus. É aquela pessoa que fala, se eu vier em todos os cultos, nada pode dar errado. Querido, não é assim que a vida com Deus funciona. Querido, para pensar comigo. O que você pode oferecer para Deus que não seja dele? Uma coisinha só. Nada, tudo pertence a ele, tudo que temos vem dele, o nosso tempo é dele, nossas finanças são dele, nossa saúde é dele. Querido, se a gente tem algo, é dele, e a gente acha que a gente vai fazer um grande gesto e ele vai falar, uau, parabéns, Thomas, uau, porque Deus não ia me chamar de pastor Thomas, né? Deus ia falar, muito bem, Thomas, parabéns pra você, você fez tudo isso. Queridos, Deus não ia fazer nada disso, ele ia falar, meu filho, eu quero que você faça, é o básico, você não precisa fazer espetáculo pra mim. É assim que a gente alcança a misericórdia de Deus no dia a dia, é permanecendo, é obedecendo dia a dia, o que Saul não fazia. Para de ficar buscando fogos de artifício na sua vida espiritual. Para de ficar buscando o êxtase, aquilo que é sempre o novo, que a gente tem na nossa, queridos, isso é na nossa área, no nosso cérebro, em todas as áreas da nossa vida, a gente sempre quer uma novidade. A gente quer sempre algo novo. Meu trabalho, a pessoa começou o trabalho tem 2 meses. Eu cansei desse trabalho. Esse trabalho acho que não era o que eu quero mudar de trabalho. Aí aqui nos Estados Unidos, então, que é tão fácil mudar de um lado pro outro, a pessoa, não, eu tô nessa cidade já faz um tempinho, eu quero ir pra outra cidade, porque lá sim vai acontecer algo na minha vida. E a gente aprende a viver a vida pulando, algo novo, algo diferente, um espetáculo aqui, uma música nova aqui, são luzes aqui, é uma pessoa nova que tem uma nova coisa. Quantas vezes eu falo, pastor, você ouviu? Essa pessoa descobriu algo novo. Eu falo, querido, você realmente acha que em pleno 2025, agora essa pessoa descobriu um novo significado para esse versículo? Pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia e ver que é heresia. A gente precisa aprender que Deus está na simplicidade. Deus pode agir no sobrenatural?
Claro, Deus pode fazer o sobrenatural e o extraordinário? Pode, e nós esperamos, mas queridos, nada que eu e você vamos fazer vai ser extraordinário. Nada que eu e você vamos fazer vai ser sobrenatural. O sobrenatural, o extraordinário, o especial, eu deixo pro Senhor. Para Ele eu trago o meu dia a dia. Para Ele eu trago o meu básico, mas o meu básico bem feito. Eu sempre lembro de Elias naquele momento em que ele estava perguntando, cadê Deus? E aí passa o trovão, passa o terremoto, o fogo. E onde é que estava Deus? Brisa, gente. Deus não precisa de espetáculo nosso. Deus, ele não vai falar com a gente só com trovões. É aquela pessoa que vira pra gente e fala assim, ai pastor, meus filhos estão perdidos. A gente já escutou isso tantas vezes. Meus filhos estão perdidos, andando por esse caminho. O que eu preciso fazer? Gente, aí se você está esperando técnicas de psicologia da pastora Pamela nesse momento, não é esse momento. A gente vai olhar para você e falar o seguinte, vocês oram juntos em casa? Seus filhos veem você lendo a Bíblia? Vocês fazem devocional? Aí fala, não, mas você não tem uma técnica de terapia? Não, tenho, mas elas todas vão falhar eventualmente, porque a única coisa que vai sustentar a nossa família é o básico bem feito. Ai, pastor, meu casamento tá muito ruim, eu acho que ele vai acabar. Vocês oram juntos como casal? Quantos casais já olham pra gente e falam assim, não, a gente não ora, eu tenho vergonha. Ah, não, a gente não tem tempo. Ah, pelo amor de Deus, gente, como casal a gente tem tempo pra fazer tudo. E aí não tem tempo pra orar junto, aí acha que vai dar certo o casamento. Vai pra terapia, faz o que você quiser. Sem a oração não vai dar certo. A verdade é que é o básico bem feito. Pastor, o que eu tenho que fazer pra escutar a voz de Deus? Aí a pessoa espera que a gente fale. Não, você precisa... Uma vez eu escutei um pastor falando isso. Eu faço... Ele falou assim, há 30 anos eu oro em línguas durante 30 minutos todos os dias. Aí eu falei, ok. E ele fala isso como uma receita. Tipo assim, todo mundo tem que fazer isso. Eu falei, ok. E aí a pessoa fala, as pessoas esperam que a gente fale, não, pra você escutar a voz de Deus, se você for ali naquele monte, bom, aqui na Flórida não tem monte. Se você subir naquela árvore ali, você vai estar mais em conexão com Deus. Ou então, se você orar às 2 horas da manhã, com certeza você vai escutar a voz de Deus. Mas a gente pergunta, mas você tem lido a Bíblia? Constantemente, gente. Não é ler a Bíblia uma vez por semana e falar, eu leio a Bíblia. Você tem uma vida de leitura, uma vida de oração, você tem feito o básico bem feito? Porque sem esse básico na nossa vida, não adianta querer mais. Naamã olhou para aquele rio, e eu amo a simplicidade da cura de Naamã, que Naamã olhou para aquele rio e falou, que coisa inútil, isso aqui é muito básico. Mas Deus, ele usa as coisas básicas que nós somos capazes de fazer para transformar a nossa vida. Ele usa o básico ao longo de toda a Bíblia. Queridos, ninguém na Bíblia era extraordinário. Ninguém na Bíblia era super-herói, mas Deus usa o ordinário e aí sim ele faz o extraordinário. Não despreze as coisas que parecem pequenas. Eu e você, a gente olha para muitas coisas na nossa vida, muitas coisas que a gente oferece ao Senhor, que a gente pode trazer, e a gente fala, Senhor, mas isso é muito pequeno. Mas para Deus não é. Para Deus não era pequeno para Naamã entrar naquele rio. Para Deus não é pequeno quando a gente apresenta para Ele o nosso louvor. Para Deus não é pequeno quando a gente tem aquela vida de oração. Pastor, eu não tenho palavras muito boas. Não tem problema. Deus conhece o seu coração. Ele sabe exatamente o que você está falando. Ai, pastor, mas eu não sou muito bom em cantar. Não tem problema, gente. Deus, quando chega no ouvido de Deus, tudo fica no tom. Não tem problema nenhum. Louva, ora, lê a Bíblia. Continua fazendo o básico bem feito. É a mesma coisa de uma criança que chega... O Arthur querendo, vou dirigir uma Ferrari. Arthur tem que passar por muita coisa na vida até ele dirigir um carro, queridos. E aí chega o crente e fala, Senhor, eu quero pular tudo isso. Posso pular a leitura da Bíblia? Posso pular a oração? Posso pular o jejum? Posso pular o louvor? Posso pular a igreja? E a gente só ir para a parte do extraordinário? Não. Não tem como. Nós precisamos aprender a fazer o básico bem feito. E aí, por mais simples que fosse, graças a Deus, Naamã entrou no rio. Versículo 14 diz que depois dos servos... Gente, vamos lá. Tenham pessoas sábias na sua vida. Porque imagina se esses servos tivessem deixado Naamã ir embora. Versículo 14 diz, assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Queridos, simples e eficaz. Mas por detrás desse simples e eficaz, tem um Deus que é bom, que é misericordioso e que ele é poderoso. Naamã, preste atenção, Naamã era um estrangeiro. A Bíblia deixa muito claro que ele não só era um estrangeiro, como Naamã já tinha invadido Israel. Vai ler os primeiros versículos do capítulo 5, a Bíblia fala que ele tinha uma escrava israelita. Como é que ele obteve essa escrava israelita? Invadindo Israel, mas mesmo assim... Deus foi gracioso com esse homem. Mesmo assim, Deus curou esse homem. Mesmo assim, Deus transformou a vida dele. E a verdade é que nas coisas pequenas da nossa vida, a gente encontra a misericórdia do nosso Deus. Pode parecer simples. Hoje pode parecer simples. Mas se Deus está mandando você fazer algo, faça.
Pode parecer que não vai ter resultado, mas se Deus está mandando fazer, pode confiar que Ele vai ser fiel para cumprir. A gente olha para as coisas e a gente fala, não tem importância. A gente é igual Naamã. Senhor, isso é muito pouco para o meu problema. Senhor, isso é muito pouco para o tamanho da minha dificuldade. Senhor, eu não tenho capacidade, essa dívida eu nunca vou pagar, esse meu vazio interior eu nunca vou ser capaz de preencher, esse meu sentimento que eu tenho, essas minhas ansiedades nunca vão curar, a minha família não tem mais jeito. Senhor, não existe nada que eu possa fazer para transformar a minha vida. A verdade é, faz o básico bem feito. Deus já deixou pra gente, querido. A gente não precisa ficar imaginando o que é o básico bem feito. O básico é exatamente uma vida de fidelidade a Deus. Fidelidade à nossa leitura bíblica, fidelidade à nossa vida de oração, fidelidade à nossa vida de nos submetermos ao Senhor, sermos humildes e fazermos a vontade dEle. A vontade de Deus não é que a gente fique fazendo sacrifício para cobrir os nossos pecados. A vontade de Deus é que a gente obedeça. Se a gente pecar, a gente pode vir pedir perdão. Mas Ele quer que essa seja a exceção. Mas que a gente viva uma vida dedicada a Ele. A gente quer escutar a voz de Deus, a gente lê mais a Bíblia. A gente ora mais. A gente quer ver Deus agir na nossa família. A gente junta a família inteira. O adolescente vai ficar com cara emburrada? Vai ficar com cara emburrada, mas a gente vai continuar fazendo os nossos filhos lerem a Bíblia. Orando junto com eles. Transformando a nossa casa. Transformando os nossos casamentos. Transformando os nossos trabalhos. Como um básico que Deus sabe fazer na nossa vida, que é muito bem feito. É muito interessante que Naamã, depois a história continua para o servo de Eliseu, mas essa não é a última vez que a gente vê Naamã na Bíblia. O próprio Jesus, ele relembra Naamã. No dia em que Jesus, lá no Lucas capítulo 4, no dia em que Jesus está na sinagoga, ele lê a passagem em Isaías, ele se declara como o Messias, e aí fica aquele algazarra, aquela loucura na sinagoga, todo mundo falando, quem é esse homem? Esse homem que está falando disso, ele é maluco, ele não é o filho de José. E aí Jesus olha para a cara deles e falou, olha, vocês sempre rejeitaram os profetas. E sabe quem é o exemplo positivo que Jesus usa? Naamã. Em Lucas capítulo 4, versículo 27, ele diz, também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Jesus traz a história de Naamã para mostrar para os judeus como ele creu. Ele falou, olha, vocês não creem, mas Naamã creu. Naamã, por mais que fosse sem sentido, por mais que não tivesse nenhum sentido para ele, ele entrou no rio. E Jesus estava falando para os judeus, eu estou diante de vocês, o Messias, e vocês não creem. Apesar de ser difícil acreditar que as coisas pequenas pudessem ter poder, Naamã fez. E essa noite é a noite da gente quebrar essa barreira de achar que as coisas pequenas não têm importância na nossa vida. De achar que elas são só mais uma coisa, que é só um mergulho no rio. Mas, queridos, há poder no mergulho no rio diante do Senhor, não por causa do rio, mas porque Deus pode trabalhar. Então pare de buscar pelo extraordinário. Pare de buscar por você fazer coisas grandiosas. Sabe aquela pessoa que vive em picos? Um dia está muito bem com o Senhor, aí depois está muito longe. Aí depois ela está muito bem com Deus, aí depois ela está longe. É aquela pessoa que vive uma montanha russa espiritual. Uma hora está muito bem, uma hora está longe. Uma hora está muito bem, queridos. É melhor a pessoa estar estável, sempre bem, fazendo o básico dela, fazendo a vida de jejum e oração dela, buscando ao Senhor constantemente. Ela não precisa fazer nada extraordinário, porque se depois ela for lá para baixo, não adianta. Deus, ele quer constância. Ele fala, aqueles que permanecerem em mim. Então que a gente possa buscar agradar a Deus dia a dia. Não é buscar agradar a Deus antes da promoção. Senhor, eu tenho uma entrevista de emprego, eu preciso agradar a Deus agora. Queridos, isso não funciona. É vir agradando a Deus há muito mais tempo. É a gente vir vivendo uma vida de edificando a nossa casa dia após dia. Não precisa ler 500 capítulos da Bíblia em um dia, queridos. Talvez um capítulo por dia com a sua família vá transformar o ambiente espiritual da sua casa. Mas a verdade é que nós temos um Deus que, assim como ele mostra em Lucas, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Basta a gente fazer o básico que ele vai agir. Basta a gente deixar a nossa preguiça de lado, que o Senhor vai agir. Basta a gente deixar toda a pirotecnia, todas essas coisas artificiais que a gente adiciona no nosso relacionamento com Deus e voltar à essência. Voltar à essência da comunhão, voltar à essência da leitura bíblica, de verdadeiramente viver a nossa vida individual com o nosso Senhor. É isso que ele pede. Como Saul falou para Samuel, como Samuel falou para Saul, ele não requer de nós sacrifício, ele requer de nós obediência. Então, se nessa noite você sabe, eu e você, nós sabemos quais são os básicos que nós não temos feito bem. Nós sabemos quais são aquelas coisas básicas que a gente pode fazer mais. Aquele básico que a gente tem deixado de lado. Sabe aqueles projetos em casa? Um dia eu conserto aquela luz. Um dia eu troco aquela lâmpada. A gente pode fazer isso na nossa casa, na nossa vida espiritual, a gente não pode fazer isso.
Na nossa casa as coisas podem ficar para depois, mas na nossa vida espiritual, se a gente sabe que a gente tem que trocar aquela lâmpada do jejum, a gente vai lá e troca. Se a gente sabe que a gente precisa apertar aquele parafuso da leitura bíblica, a gente vai imediatamente para a Bíblia, a gente vai imediatamente construindo o nosso dia a dia com o Senhor. E no meio desse fazer o básico, no meio de fazer isso bem feito, no meio da constância, Deus trabalha, Deus age, a gente vai mergulhando no rio e Deus vai curando, a gente vai mergulhando e Deus vai nos sarando, a gente vai mergulhando e Ele vai transformando. Basta a gente olhar, Senhor, para mim não tem importância, para mim parece algo pequeno, para mim parece algo sem efeito, mas se o Senhor mandou, eu vou fazer crendo que o Senhor vai trazer cura, restauração, transformação, aliento para nossa alma. Eu quero convidar você a ficar de pé para nós orarmos e apresentarmos ao Senhor o básico das nossas vidas. E ao se levantar, feche seus olhos e apresente ao Senhor a sua casa, como nós mencionamos agora. Aqueles afazeres que nós vamos deixando por meses. A gente tem uma lâmpada, está queimada, mas a gente compra uma mesa nova. E a lâmpada continua queimada. Muitas vezes a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós queremos adicionar coisas, fazer coisas extraordinárias, mas o básico a gente deixa faltando. Qual é o básico que precisa ser feito na sua vida nessa noite? Qual é o rio que o Senhor tem mandado você mergulhar e você olha e fala, Senhor, isso não vai fazer nem cosquinha nos meus problemas. Será que você tem olhado e falado, Senhor, ler a Bíblia não vai resolver esse problema na minha casa, não vai resolver esse problema no meu casamento, com os meus filhos. Senhor, eu não sinto que eu deva louvar, Senhor, não tenho vontade de louvar, e afinal, Senhor, não serve para nada, é só música. Diga para Deus e se comprometa com Ele, Senhor, eu sei que eu preciso melhorar no básico. O extraordinário de Deus é incrível. Mas como Ele ama mover quando a gente faz o básico perante Ele, quando nós permanecemos nas coisas simples. Senhor, nós estamos reunidos aqui nessa noite, Pai. Apresentando a Ti, Senhor, as coisas básicas que nós deveríamos estar fazendo. A verdade, Deus, é que nós somos como Naamã. Nós olhamos para as soluções que o Senhor tem, nós olhamos para as ferramentas espirituais que o Senhor tem nos dado e nós achamos que elas são incapazes, Senhor, de transformar a nossa vida. Nós achamos que elas são incapazes, Senhor, de agir nos nossos problemas, de agir na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. Assim como Naamã olhou para esse rio e achou ele tão desprezível, Senhor, nós olhamos muitas vezes para as ferramentas que o Senhor nos dá e nós também achamos, Senhor, que elas não fazem nada. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós queremos coisas grandes demais e nós nos esquecemos daquilo, Senhor, que é a fidelidade a Ti cada dia da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos. Nos ajuda, Senhor, a estarmos, Senhor, verdadeiramente enraizados em Ti, Pai. Enraizados, Senhor, nas disciplinas espirituais que devemos fazer sempre. Nos ajuda, Senhor, a termos amor pela Tua palavra, Senhor, não apenas de lê-la de vez em quando, Senhor, mas temos uma vida de leitura. Temos uma vida, Senhor, de oração. Uma vida, Senhor, de jejum. Uma vida, Senhor, de entrega a Ti, Pai, total. Uma vida, Senhor, onde nós sejamos verdadeiramente sacrifícios vivos, Senhor, entregues completamente a Ti, Pai. Nos dá a força, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para vermos, Senhor, que enquanto nós oramos, o Senhor trabalha. Que enquanto nós lemos, o Senhor trabalha. Que enquanto nós apresentamos o Evangelho aos nossos filhos, o Teu Espírito Santo move neles, Senhor, nos nossos cônjuges, o Senhor move, Senhor, em áreas da nossa vida, Senhor, que nós não temos nem ideia, Pai, enquanto nós fazemos
o básico, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis naquilo que é considerado pequeno, Pai. Naquelas coisas que nós olhamos e pensamos assim como no tempo de Zacarias, onde as pessoas olhavam e falavam, essa é pequeno, Senhor, isso é sem importância, isso é insignificante. Nos ajuda a ver, Senhor, a importância que é, Pai. Nos ajuda a sermos verdadeiros guerreiros de oração, Senhor. Pela nossa igreja, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, pelas nossas vidas, Senhor, pelos nossos trabalhos, Pai. Que nós verdadeiramente sejamos levantados como um exército perante o Senhor, Pai. Que nós não fiquemos, Senhor, buscando coisas grandiosas demais, mas busquemos, Senhor, fazer aquilo, Senhor, que o Senhor manda e que possamos fazer de maneira bem feita, Senhor. Que o Senhor possa se alegrar, Pai. E cada dia que nós formos abrir a nossa Bíblia, cada dia, Senhor, que é mais um dia em que nós permanecemos fiéis, cada dia, Senhor, em que nós pregamos o Teu Evangelho, cada dia, Senhor, em que nós oramos, cada dia que nós jejuamos, cada dia que nós levantamos as nossas mãos para adorar a Ti, Senhor, que cada um desses dias, Senhor, conte na Tua presença, Pai. Olhe para nós, Senhor, olhe para as vezes que nós fazemos aquilo, Senhor, o básico, muitas vezes, Senhor, talvez sem vontade, talvez depois de um dia tão cansativo, mas nós sabemos que o Senhor olha e olha com misericórdia, Pai. Se o Senhor teve misericórdia, Senhor, de Naamã, que era um estrangeiro, Senhor, tenha misericórdia de nós hoje, Senhor. Tenha misericórdia das nossas casas, das nossas famílias, tenha misericórdia das nossas mentes, da nossa alma, Senhor, porque nós somos, Pai, como a Tua palavra diz, nós somos Teus filhos, Senhor. Então nós te pedimos, batalha por nós, Senhor, luta por nós, Senhor, enquanto nós fazemos, Senhor, o básico. Apesar das pessoas à nossa volta, Senhor, quererem fogos de artifício, Senhor, nós sabemos que o Senhor não está no terremoto. Nós sabemos que o Senhor está, Senhor, na brisa, Senhor. Então nos ajuda a escutar a Tua voz, a ver o Senhor agindo nas coisas pequenas da nossa vida, Pai. E que nós possamos, acima de tudo, Senhor, entregar a Ti a nossa fidelidade. Que sejamos fiéis a Ti, Senhor. Fiéis, Senhor, até o fim, Pai. Obrigado, Senhor, por a nossa noite. Obrigado, Senhor, porque é verdadeiramente um privilégio, Senhor, poder entrar aqui e Te adorar de maneira livre, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que transforma, que restaura, e nós Te pedimos, Pai, um final de semana abençoado, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse resto de ano que ainda temos, Pai, e que ao fazermos o básico, o Senhor possa continuar se revelando, e ainda tem, Senhor, tantas semanas nesse ano que nós ainda podemos ver o Seu sobrenatural acontecendo, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus